São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós discutimos a sua estratégia na jornada do zero a tributarista do futuro, ganhando no mínimo R$10 mil por mês. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E hoje o nosso tema está interessante como sempre, né? Hoje nós vamos falar quais as habilidades do tributarista. Então, sim, mas ao mesmo tempo não, né? A gente vai falar das habilidades do tributarista, mas não as habilidades técnicas do tributarista, né? Ou apenas das habilidades técnicas, né? Então, nós vamos muito mais além nesse episódio do podcast, trabalhando as habilidades que vão te transformar em um tributarista valioso para todas as pessoas que te cercam. Então, doutora, tributarista do futuro, vamos começar? Vamos começar, Lelê. Sempre assim, né, gente? Olha só, a minha ideia era já até mudar o dia da gravação para a gente gravar do escritório. As crianças começaram a ter aula, eu vou ter paz, agora vou gravar do escritório, podcast. Aí veio assim. Veio o Covid, olhou para nossa ideia e falou... Voltamos para casa e estamos aqui, a gente... Não. Mas é isso, e tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre todas as nossas habilidades que fazem a gente conseguir realmente ter aí jogo de cintura, adaptabilidade, resiliência. Então, a gente vai falar, assim, das competências técnicas, mas, gente, o que forma um tributarista valioso não são só as habilidades técnicas, né? Conhecimento técnico, os estudos da área, né? Do mundo tributário. Mas a gente vai falar de coisas, assim, realmente que nos formam como seres humanos e que nos fazem sermos diferentes e buscar cada vez mais utilizarmos aí a nossa mente, o nosso corpo, para que a gente possa realmente fazer a diferença e nos adaptarmos a diversas situações. Então, gente, vamos lá, né? Então, vamos lá. Então, Lê, comece contando pra gente quais as principais características que formam um tributarista diamante. Tributarista, ser tributarista ou formar um tributarista, a gente precisa falar de dois campos diferentes de habilidades, tá? Um campo de habilidades são as hard skills, né? Ou seja, aquelas habilidades técnicas, né? Então vem o conceito do inglês, hard skills, que se refere às habilidades, às competências técnicas que formam o tributarista, né? Então que forma ele, que faz ele ser um tributarista, porque ele tem conhecimento, né? Conhecimento da área tributária, ele consegue, a partir desse conhecimento, ofertar serviços valiosos para os seus clientes. Então, essas são as hard skills. Mas nós também, como pessoas e como profissionais estratégicos, e principalmente pensando que a gente já vive na era pós-digital, em que costuma se chamar de uma revolução 5.0, ou seja, em que cada vez mais o homem está à frente, contudo ele está à frente sendo auxiliado pela tecnologia. Então, cada vez mais a gente precisa desenvolver outras habilidades que estão fora da nossa competência técnica. Técnica pensando na técnica tributária. Então, aí a gente fala de soft skills, né? E algumas ainda, agora está vindo muita gente falar de ultra skills, né? Ou seja, habilidades assim que nos tornam ultra profissionais, né? Que nos tornam assim realmente diamantes valiosos, né? E brilhantes aí para os nossos clientes. Então, então vamos lá. Hard skills, o que você, como um profissional, você precisa ter para ser um tributarista, olhando do lado técnico, tá? Então, você precisa gostar, primeiro, de ler e de escrever. Por quê? Porque a leitura vai fazer com que você compreenda todo o sistema tributário nacional, todas as implicações do direito tributário na sua atuação, todas as implicações da contabilidade tributária na sua atuação. Você vai entender
como que funcionam as obrigações tributárias principais e acessórias, e você vai entender também como que você usa tudo isso para prestar serviço, tá? Então, você precisa saber ler para conseguir absorver, escrever muito bem, porque durante o nosso dia a dia de tributarista, muitas vezes a gente precisa se comunicar pela via escrita, né? Seja para construirmos a nossa autoridade, seja para a gente escrever os nossos estudos, escrever as nossas pesquisas, escrever artigos, entregar um estudo para o nosso cliente. Seja numa comunicação simples com o nosso cliente, a gente precisa ter essa habilidade da escrita, certo? Além disso, como tributaristas, nós precisamos ser exímios pesquisadores, detalhistas. A gente precisa estar sempre pesquisando coisas novas, indo no detalhe. A gente precisa pesquisar, entender primeiro, adquirir essa competência técnica, depois ir no nosso cliente, ver como que aquele nosso conhecimento técnico ele pode se transformar em inteligência para o nosso cliente. Então, a gente precisa ser pesquisador e detalhista, e no detalhe mesmo, para a gente poder fazer diferença, tá? E aí, por isso, a gente também precisa desenvolver raciocínio lógico, né? Então, ter aquele pensamento lógico, temos essa situação, para poder analisar diversos cenários e ver qual que é o cenário que melhor se adapta ao negócio do nosso cliente. Então, são habilidades que estão alinhadas com a hard skill do tributarista, certo? Com a hard skill ali, com o conhecimento técnico, junto com algumas outras habilidades que permitem com que o tributarista possa bem prestar os seus serviços aos seus clientes. Quando a gente fala aí, só para recapitular, tem um episódio inteiro em que a gente fala dos 4 serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro, mas só para quem está chegando aqui e nunca ouviu falar, eu recomendo que veja esse episódio, mas rapidamente a gente está sempre desenvolvendo os profissionais aqui a prestarem 4 serviços de alto valor agregado: planejamento tributário, governança e compliance tributário, estudos setoriais de radiografia tributária e consultoria de mercado com base em dados tributários. São esses os 4 serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro, tá? Que dificilmente você vai aprender a prestar esses 4 serviços no mundão lá fora, né? Realmente são coisas muito específicas aqui. Acompanhando, que é nosso seguidor, que é nosso aluno, que é nosso ouvinte, vai começando a ficar mais familiarizado. Por outro lado, nós temos as soft skills. E essas soft skills são as habilidades que nos diferenciam, nos tornam mais valiosos do que outros tributaristas. Porque nós vamos desenvolver, sim, alta capacidade de comunicação, alta capacidade de multidisciplinariedade, ou seja, de enxergar de adquirirmos outros conhecimentos que não apenas o tributário, e principalmente quando a gente fala de governança, compliance tributária, a gente precisa sim entender de gestão, então toda a parte da administração, da gestão, precisamos ter esse conhecimento. Quando a gente fala de planejamento tributário, a gente precisa ter uma noção de finanças, uma noção de contabilidade. Quando a gente vai falar em consultoria de mercado com base em dados tributários, a gente precisa entender um pouco de tecnologia, de análise de sistemas, de análise de dados, de inteligência de negócio, então a gente precisa entender isso. E também quando a gente vai falar de estudos setoriais de radiografia tributária, a gente precisa entender de estatística, né? Então são outras habilidades multidisciplinares que também formam um tributarista do futuro, né? Esse tributarista de inteligência de negócios, que é um profissional valorizado. Mas não é só isso, né? Quando a gente fala de soft skills, não são só essas habilidades. A gente precisa ter resiliência, né? Precisa entender. Ou agora, né, o pessoal tá se montando aí cada vez mais o movimento da antifragilidade, né? Não é a resiliência, mas ser antifrágil, ou seja, não se deixar abater por situações que possam parecer um fracasso, possam parecer um erro, possam te deixar para baixo. Então, você saber driblar isso e tocar o barco, bola para frente, o negócio não saiu como planejado e nem sempre vai sair, expectativa às vezes é uma, a realidade é muito diferente, mas você não desiste, você se mantém no jogo e bola para frente, tá?
Outras habilidades que são soft skills, a autoconfiança, né? A gente precisa, principalmente para quem vai empreender. Muito importante, muito importante. E mesmo quando a gente vai empreender, pode ser empreender mesmo, a gente vai montar o nosso negócio, como pode ser empreender no local que a gente faz parte, como colaborador de um ecossistema. A gente está empreendendo, trazendo novas ideias. Então, a gente precisa também ter essa autoconfiança, né? Acreditar no nosso potencial, por mais que a gente ainda precise estar em constante desenvolvimento, em constante evolução, né? E aí, gente, algo, né, que tem se falado muito também, que é a questão da adaptabilidade, que é o que eu comentei lá no início. Por quê? Porque as coisas estão mudando e estão mudando de forma inesperada. Veio uma pandemia que daqui a pouco vai embarcar em outra pandemia e a gente não sabe quando a gente vai sair dessa bola de neve. Com isso vem novas tecnologias, novas formas de fazer negócio, a gente precisa ajustar a nossa rotina, a gente precisa se adaptar. E se a gente não consegue ter essa qualidade, essa habilidade da adaptabilidade, muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Muitas vezes a gente se deixa levar, muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente deixa que sentimentos ruins nos assolem e que nos impeçam de evoluir. Então, todas essas habilidades, e agora ainda mais se a gente está falando de inteligência de negócio, mundo pós-digital, revolução 5.0, a gente tem todas as chamadas digital skills, né? Então, muitas das coisas que a gente aprende com o próprio conceito de inovação, né? O que é uma inovação? A inovação pode ser uma inovação incremental, em que você muda a forma de exercer algo que já existe, né? Ou uma inovação disruptiva, né? Que você muda a forma de como existia, né? Antes a gente tinha a Kodak como líder de mercado ali nas máquinas fotográficas e daí veio a era dos smartphones, né? Então foi algo totalmente disruptivo que mudou a forma das pessoas enxergarem alguma coisa, né? Não é algo que só melhorou, não foi uma máquina fotográfica melhor, não, gente. Baniu basicamente as máquinas fotográficas. Totalmente, mudou o jeito que a gente era acostumado a fotografar, né? E trouxe algo totalmente disruptivo, né? Antes a gente só tinha hotel, hoje a gente tem o Airbnb, antes a gente só tinha táxi, agora a gente tem, né? A gente tem ali, como que é? Ai, gente, como que é O quê? Meu pai, leu? O do carro, que não é táxi. Ah, é Uber? Uber! Tanto que agora vem... Olha, me deu um branco, né? A gente também tem que lidar com a habilidade da falta de memória, mas é isso daí. Entendeu? Tudo envolvido na soft skills, a habilidade do jogo de cintura e do branco. Ao vivaço aqui, soft skills, gente. Então, assim, e tanto que o próprio conceito do Uber, né? Veio o conceito da uberização, né? Que é justamente isso, né? Das inovações disruptivas. E são todas novas habilidades que trazem esse mundo do pós-digital, né? Das chamadas também digital skills, né? Que a gente precisa olhar para essas coisas e precisa entender que muita coisa mudou. E na área tributária, principalmente, muita coisa tem mudado. A gente falou de tecnologia no último episódio, né, Lê? A gente comentou sobre isso. As 8 novas tecnologias. Então, assim... E outra coisa também, a questão das digital skills também nos levam a pensar, muitas vezes, a ver a nossa forma de agir, a nossa forma de fazer negócio, os auxílios que a gente vai dar para os nossos clientes, com muitas inspirações das próprias empresas de tecnologias, novas startups, né, que trouxeram vários conceitos diferentes também, né? Como, por exemplo, se você vai começar um novo projeto, comece rápido, faça rápido para falhar rápido. Se o negócio não deu certo, mas que seja rápido, a gente não busca mais a perfeição. Entrar Você já aprende rápido na hora, adapta de novo. Exatamente, entrou em jogo, não deu certo, pelo menos você não perdeu tanto tempo. Errou, volta para casa, refaz, remodela e bota em jogo de novo, né? Cada vez mais olhar a experiência do nosso usuário,
que é algo que não se falava muito no mundo tributário. Você não ficava pensando em como que você vai entregar um bom serviço tributário olhando do ponto de vista do seu cliente. Né? Hoje Entra a questão da adaptabilidade, né? Hoje as decisões têm que ser tomadas muito rápidas pelas empresas. Ninguém mais tem paciência de ficar só recebendo memorandos de páginas e mais páginas com linguagem rebuscada, com linguagem técnica. Então, às vezes, o cliente está demandando alguma coisa, retorna para ele rápido. Né? Às vezes, para ele entender se para o teu cliente, o que é, como que ele espera essa tua prestação de serviço. Se nesse momento ele está esperando que você seja mais ágil ou ele está esperando que você seja mais perfeito. Né? Entendendo que, de repente, para você chegar a algo mais perfeito, você precisa de mais tempo. Às vezes, você não vai conseguir encaixar as duas coisas. Então, olhar e dialogar cada vez mais, se preocupar com a entrega dos serviços, ter esse olhar aí, que veio, quem trouxe esse olhar para a gente foram os designs, né? Que cada vez mais começaram ali até no mundo das startups, no mundo da tecnologia, olhar para a experiência do usuário. Nós também, como tributaristas, o futuro também precisamos olhar para a experiência do nosso usuário, que é o nosso cliente, do nosso usuário, que de repente é o nosso time de colaborador, né? Do nosso usuário, que de repente é alguém lá do fisco, que a gente vai se relacionar, vai querer uma informação. Então, quem é o usuário? Como que a gente pode se comunicar melhor e como que a gente pode ser... Ah, meu Deus! Foi a Mari aqui. Mari invadindo o podcast. Acho que não sei se é o André. Deu um grito aqui, já passou. Então, viu, gente? Olha isso aqui, ó, home office. A gente tem que ter o jogo de cintura e voltar ali no assunto e vamos embora. Não, gente, a gente não finge que nada aconteceu, porque acho que foi bem alto, mas toca o barco. Mas então tá, minha gente. E se você tá aqui ouvindo esse podcast ao vivo, talvez depois já gravado, você ainda não tá entendendo a importância das soft skills. Eu vou te dar um exemplo. Pensa um tributarista, ou qualquer outro profissional, ou qualquer outra pessoa, né? Com essas soft skills, ela vai olhar para uma pandemia, para o Covid-19, né? Que veio, e ela vai conseguir se readaptar. Tanto pessoalmente, como no escritório, se ela é uma pessoa de escritório, no trabalho dela. Então, para a gente ver quão importante é nós desenvolvermos mais coisas além das hard skills, né? É hard skills? As hard skills. Hard skills. Então, é muito, muito, muito importante esse assunto. Mas, a gente pensando agora nos nossos diamantes, que ainda estão vagueando por aí como pedras brutas, né? Você aí que acompanha a gente nas redes sociais, ouve alguns podcasts, talvez acompanha em outro lugar, mas ainda não adquiriram, não decidiram ainda, né? Se vão efetivamente querer ser lapidados por essa profissão. Então, quais dessas habilidades você recomendaria para eles, Lê? Tá, então vamos pensar assim, se a pessoa caiu de paraquedas aqui e começou a ouvir um monte de habilidade e não sabe ainda se efetivamente ser tributarista, né? Se quer entrar nessa, né? Quer se desenvolver como tributarista, porque às vezes não é ainda, né? Às vezes está pensando, está num processo de transição de carreira, ou está insatisfeito com a sua atual profissão, né? Que está fazendo agora e está pensando em novas possibilidades e de repente caiu aqui, ouviu falar que, né, da área tributária. Se interessou pelo tributário. Isso, então, para você, né, que eu sei aí que você tem um diamantezinho aí dentro, mas você ainda está em pedra bruta, né? Você tá pensando aí. Então, olha só, todas as pessoas, tá? Nós temos diversas qualidades. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer uma autoanálise. Pensar o que você gosta efetivamente de fazer. Quais são dessas características, dessas habilidades que a gente mencionou aqui, coisas que já são inerentes a você. Por exemplo, gente, é muito comum, tá? Eu vou pegar as duas situações mais comuns que eu vejo de pessoas que fizeram uma transição de carreira para ser tributaristas, tá? Primeira situação é o contador, tá? Então, vamos pensar, o contador, ele não é tributarista, mas ele tem uma certa familiaridade com temas tributários, porque faz parte do dia a dia dele fazer cumprimento de obrigação tributária. E, de repente, ele ouviu falar, né, e ouviu, né, que
que ele pode também agregar, o que ele pode vir a ser um tributarista. Como contador, ele já tem diversas habilidades. Ele já tem pensamento, já tem raciocínio lógico, ele gosta de cálculo, ele já entende da contabilidade, que vai ser muito útil para prestar determinados serviços na área tributária, como, por exemplo, planejamento tributário, ou uma assessoria tributária, uma auditoria tributária. Então, vai ser um bônus já para isso. Então, olha, essas já são características que você já tem inerentes e que são características, habilidades que vão ser muito úteis para essa tua virada de chave, tá? Por outro lado, nós temos muito comum também, assim como o contador, acontece muito com o analista fiscal, tá? Ou com aquele profissional que está ali na escrita fiscal, auxiliar fiscal, analista fiscal, que também está analisando a possibilidade de ser tributarista, tá? Às vezes é acadêmico de ciências contábeis, às vezes já é bacharel, já tem ali a carteirinha, né, do CRC, mas está ali atuando na parte fiscal das empresas. Então, está no dia a dia fazendo cumprimento de obrigação acessória, obrigação tributária, e de repente está achando que quer ir além, porque isso está ficando muito repetitivo, porque estão vindo aí as empresas de contabilidade digital, que de repente já vão substituir esse a fazer no futuro, e estão vendo novas possibilidades de realmente ter uma nova profissão que ele vai ser mais estratégico do que operacional, tá? Isso é muito comum também. Então, mesma coisa, as mesmas recomendações que eu dei para o contador também se aplicam para o analista fiscal, porque já tem inerente a ele algumas habilidades, tá? Outra situação é o advogado. Então, tem muitos advogados que atuam em outras áreas do direito e que, de repente, despertam interesse pela área tributária. Tá? Eles querem fazer a virada de chave para se tornarem advogados tributaristas. E aí, nessa situação, o que o advogado vai ter como habilidades inerentes, que já são inerentes à profissão, que eles vão poder utilizar muito bem como tributaristas, né? Ou, no caso aí, como advogados tributaristas. Ele já desenvolve muito bem a leitura, a escrita, a pesquisa, o raciocínio lógico, a concatenação de ideias, muitas vezes a comunicação oral. Normalmente o advogado já tem uma boa oratória. Então, essas habilidades que já são inerentes, você já trabalhou, coloque como um ponto positivo para que vai te facilitar nessa transição, tá? Aí você vai ter que olhar aquelas habilidades que te faltam, tá? Então, assim, o que te falta efetivamente para você conseguir prestar um serviço de planejamento tributário, de governança e compliance tributário, de estudos de radiografia tributária, consultoria de mercado? O que precisa? Muitas vezes vai precisar de realmente você mergulhar de cabeça na tua hard skill, adquirir bem a hard skill, tá? E aí vocês podem estar me perguntando, Letícia, sempre que eu ouço falar da área tributária, já ser tributarista para mim é fazer recuperação de crédito tributário dos clientes. E você não comentou aí nos 4 serviços de alto valor agregado a recuperação de crédito tributário. Não, porque a gente não usa esse termo na prática, né? Nós utilizamos a recuperação de crédito tributário como ferramenta ou de compliance tributário, né, que está dentro da governança, muitas vezes como forma de planejamento tributário, tá? Então, sim, o tributarista, ele utiliza-se da recuperação de crédito tributário, mas dentro de um desses outros serviços que eu comentei, né? É uma ferramenta para esses outros serviços. Então, aí, o que você vai ter que olhar? Você vai ter que olhar para essas habilidades que você vai precisar desenvolver, focar em nível de prioridade. Se o que te falta para ser um tributarista é justamente o alicerce técnico, desenvolver tua hard skill, mergulhe, vai em busca desse conhecimento. Foca nisso no primeiro momento. Né? Foca nisso, porque você concorda que você não vai conseguir ser tributarista se você não tiver a tua hard skill, tá? Agora, se de repente você já é um tributarista, né? Porque eu não comentei, mas pode ser que muitas pessoas, não pode ser não, muitas pessoas que me acompanham já são tributaristas, só que querem ser tributaristas do futuro, querem ser tributaristas de inteligência de negócios, querem ser tributaristas valorizados. Diamantes, querem ser diamante. Querem ser diamantes, que eu tanto prego aqui,
querem ir além, querem ter mais clientes, querem ter clientes recorrentes, querem prestar serviços diferenciados na área tributária. Aí o que eu falo? De repente, o teu alicerce técnico ali, você já entende muito bem da parte técnica, da teoria. De repente, o que falta te desenvolver são outras habilidades, habilidade de comunicação, a habilidade estratégica que vai fazer você conseguir, por meio da tua comunicação, né, levar uma proposta irresistível para o seu cliente e fechar mais contratos. De repente, o que te falta é justamente aprender serviços que você não presta hoje. Se você não presta hoje uma consultoria de mercado, talvez o que falta é você aprender para você prestar. Se você não faz governança tributária e compliance, de repente você precisa aprender a fazer isso para poder fazer. Então, verificar quais são as habilidades que te faltam e ir em busca de desenvolvimento dessas habilidades. Para você poder efetivamente se transformar num tributarista do futuro, né? Esse tributarista que é a classe superpower dos tributaristas, né? Ai, ai. Mas então, Lê, e para essa outra classe? Esses diamantes que eles ainda estão em estado bruto, mas a gente sabe, a gente conhece que tem um diamante lá dentro. Não tem como, tem aquele diamante. Como é que ele pode ser auxiliado nessa tomada de decisão? O que você recomendaria para esse diamante em estado bruto? Ok, diamante em estado bruto. Você que está me ouvindo aqui falar, você precisa ver quais são as pedras aí, essas pedras brutas que estão impedindo que você seja lapidado. O que te impede? Quais são? Identifica quais são. E se alguém está aqui acompanhando a gente ao vivo e já sabe que tem alguma pedra que está impedindo de você ser lapidado como um tributarista diamante, coloca aí. Que pedras são essas? É medo? Muitas vezes as pessoas têm medo, elas não confiam em si próprias, na sua capacidade de conseguir levar resultados de diamante para os clientes. Então, você precisa ver o que está te travando. Porque muitas vezes, e olha só, eu vou até pegar um exemplo aí dessa semana, tá? Participando, acho que foi na terça-feira que eu abri lá no Clubhouse a sala de mentoria. Duas pessoas, acho que foram duas pessoas que comentaram lá, que a gente conseguiu mentorar, comentaram assim: Letícia, ou, né, tinha mais gente ali, tava a Gi, tinha mais gente ali experiente já na área tributária. Falei, gente, o que vocês fizeram, tá? O que foi assim que deu o start para vocês entenderem que seria possível vocês viverem, né, do tributário, vocês viverem de ser tributarista? Porque o que ele explicou? Ele falou assim, olha, porque eu olho a área tributária, é algo que me enche os olhos, né? Claro que enche os olhos, porque normalmente a gente vê o tributarista, é aquela pessoa bem-sucedida, é aquela pessoa, né, que ali mostra que tem ali um status social e tal. Só que, ao mesmo tempo, parece que tipo, aquilo é uma coisa muito inalcançável. É impossível, porque é muito difícil, porque a área tributária é extremamente complicada, é uma área fechada, que eu jamais vou conseguir entrar nessa área, tá? Então, que milagre vocês fizeram! Sim, como que vocês conseguiram ser aí, tá agora discutindo cases tributários e vendo como que vocês podem fazer mais e melhor para os seus clientes. Se eu tô aqui, assim, então essa minha pedrinha bruta aqui, querendo alguém para me lapidar, e eu não tô sabendo para que caminho correr, né? Então, às vezes, vocês precisam identificar o que está impedindo da tua pedra ser lapidada, né? Se é justamente medo, se é justamente o que os outros falam, não, essa área é muito difícil, nem entra esse negócio tributário aí, putz, agora vai vir uma reforma tributária ainda, vai mudar tudo. Não, deixa isso para lá. Às vezes, os outros são as pedras no nosso caminho, são as pessoas, às vezes é o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe. Às vezes outras pessoas são as pedras, porque eles nos desestimulam. Às vezes somos nós mesmos, porque a gente tem medo, porque a gente acha que vai ser muito impossível. Então, a gente tem que identificar isso. E aí, pessoal, é aquela regrinha, né? Aquela regrinha das pessoas. Né? É muito bom que a André escreveu. Às vezes dá vontade de desistir e vender suco na praia. Sim, mas quem tem que ter? Gente, às vezes a gente fica aqui, às vezes até eu, né? Fico pensando,
Poxa, a gente se dedica, porque a gente se dedica, a gente passa horas, a gente estuda, a gente... e às vezes o resultado não vem na velocidade que a gente quer. Né? E daí a gente vê lá o tio faz uns cálculos, o tio na praia faz uns cálculos por cima ali. Só que olha a vida do tio. Né? É difícil você olhar a vida do tio da praia e você se enxergar tendo aquela vida. Né? Quem é que quer ter uma vida ali do quiosque da praia, perrengueando se vai vir lockdown ou não, se vai estar o sol escaldante na cabeça ou não? Né? A vida dessas pessoas, às vezes pode parecer atrativo, mas se olha a realidade da vida dessas pessoas, não é. Né? São pessoas que batalham, e com muito pouca probabilidade de chegar num nível que, de repente, a gente, tendo um pouquinho mais de paciência na área tributária, a gente vai chegar e vai colher fruto por muito tempo. Então... Ó, gente, é aquele negócio que vocês sempre ouvem a Lê falar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É no processo que a gente aprende. Eu posso falar isso por mim mesma. Andréia, eu estou com você. Eu queria poder te dar um abraço agora, porque eu faço parte do marketing, né? Eu já contei para vocês lá, o primeiro podcast que eu fiz com a Lê, eu contei um pouquinho da minha história, até como eu cheguei no BPT Educação. Gente, às vezes dá vontade de pegar, assim, e falar, Lê, tô indo vender colar na praia, porque não é. Às vezes a gente tem um monte de... Eu trabalho na parte do design. Às vezes é um monte de design e você não tem aquela criatividade e pensa, não quero mais. Mas é aquele negócio. São dias e dias, né? A gente vai aprendendo no processo, a gente vai se profissionalizando cada vez mais. E é muito do correr atrás, né? Às vezes a gente tá ali, poxa, eu, por exemplo, não tinha nenhuma experiência em design. Mas agora eu tô vendo cursos, eu tô aprendendo, e que nem vocês, tributaristas, né? Às vezes vocês são contadores, advogados, ou já são tributaristas, mas é aquele negócio, se aprofundar mais, né? E é isso que eu ia Nesses falar, assuntos. justamente isso. A gente tem que começar a conviver, né, dentro desse mundo, a gente tem que emergir. Né? Como que eu aprendi marketing digital? Emergindo no mundo do marketing digital. Além de capacitação técnica, ir lá fazer trocentos cursos, viver com essas pessoas, estar no meio dessas pessoas. Às vezes a gente precisa fazer uma imersão mesmo, né? Aquela coisa ali de estar imerso, vendo e vendo. E assim, gente, mesmo no marketing digital, eu tenho muito para evoluir. Eu vejo a galera ali tendo resultados maravilhosos. E eu já falei para vocês muito antes do meu resultado. E aí, às vezes, dá desânimo também, né? Dá desânimo, porque assim, a gente sempre vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, a recomendação que eu daria para vocês, frequentem lugares que outros tributaristas que te inspiram frequentam, né? Quem você quer estar, por exemplo, eu tô... acho que segunda semana assim que a gente está emergindo lá no Clubhouse. É uma pena ainda que o Clubhouse não esteja aberto para todos, né? Ainda é fechado. Mas não desanimem, gente, vai vir aí, porque todo mundo está falando que vai abrir para todos, é mais questão de aprimoramento técnico mesmo da ferramenta e tal. Mas tem a escassez, a gente não tem convite, precisa de convite para entrar. Então, mesmo que às vezes quem tem iPhone não conseguiu ainda, porque não tem convite. Mas, enfim, vamos pensar, vencidas as barreiras, quem já está lá dentro, que eu tenho visto que é um lugar muito bom para a gente crescer, para a gente se desenvolver em todas essas habilidades. Então, eu procuro estar lá quando o tempo permite, né? Hoje, por exemplo, às 8 horas eu devia estar numa sala e eu não consegui, porque meu dia começou todo fora do programado, né? Com criança, enfim, aí ainda não consegui. Mas, o que acontece? Lá a gente consegue estar com outros grandes tributaristas, pessoal das empresas, que é muito legal, a galera de techs das empresas, falando o que elas esperam, como que elas estão se desenvolvendo, como que elas estão capacitando o time, como que elas estão fazendo para os clientes dela. Então, às vezes, assim, é um mundo que normalmente eu não teria acesso. Pessoal, meu mundo aqui não é um mundo de Big Four, né? Eu, Letícia, nunca transitei por uma Deloitte, por uma Price, por uma KPMG, por uma Ernst Young. Alguns poucos trabalhos ao longo da minha vida eu já fiz com profissionais dessas empresas, mas não faz parte do meu dia a dia. Agora eu tô ali, eu tenho como estar sempre ouvindo essas pessoas falarem, de repente tá partilhando voz, que foi isso que aconteceu.
a gente tem uma sala fixa ali de Tax Transformation, né, que seria transformação tributária, em que está se falando dessas habilidades, como que o novo profissional, como que eles estão olhando o mercado. E aí, essa galera de Big Four é a galera que está com as grandes empresas, com as empresas multinacionais. Então, é algo que não é minha realidade hoje, mas de repente pode ser minha realidade amanhã. Né? Então, é bom eu estar ouvindo essas pessoas, porque querendo ou não, eu sou porta-voz de um instituto que às vezes eu vou precisar falar para entender como está esse mercado. Eu entro em salas de tributaristas dos Estados Unidos para entender como que funciona lá a recuperação de crédito. Tem uma sala que eles só falam sobre isso. Então, eu tô aprimorando outras habilidades, eu tô aprimorando a minha língua. Eu até falei para ele esses dias, eu preciso descobrir umas salas dos franceses lá, para eu poder... Ah, sim. Para relembrar, né? Que a gente vai esquecendo com o tempo. Não, e uma outra coisa que eu acho muito importante a gente destacar, até um podcast eu comentei sobre isso uma vez, mas sim, estejam entre os grandes, entre as pessoas que te inspiram, mas não se comparem, não fiquem se comparando, porque a comparação é um negócio muito perigoso. Às vezes até eu me pego comparando, vou dar um exemplo aqui agora, né? Eu trabalho na parte do design e tem outro designer nosso, da equipe, é o Michael. Ele é incrível, ele faz uns designs e ele sabe utilizar várias outras ferramentas de design. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, e eu não sei fazer isso. Mas não é esse o ponto. Se a gente começar a se comparar com os outros e não se inspirar, se comparar e se inspirar é muito diferente, né? A gente tem que entender bem essa diferença. É verdade. A gente vai acabar na nossa motivação nos desmotivando. Então é muito importante essa questão também. É verdade, bom ponto aí que você colocou. Quando eu falo para a gente estar entre os outros, são pessoas que nos inspiram, para a gente poder se inspirar e poder entender o que é, e às vezes ver que não é tanto esse bicho de 7 cabeças que às vezes a gente coloca para nós mesmo. Mas a gente saber que cada um está num determinado ponto da jornada. É diferente, assim, a jornada é diferente, as jornadas são diferentes. Às vezes não é questão de tempo, é questão de momento mesmo. Né? Então... As pessoas são diferentes, né? Tem mais facilidades que outras não têm, né? Sim. E ao contrário também é verídico. E eu lembro uma vez que eu estava num grupo de mastermind da galera do digital, dos infoprodutores e tal, ali, tinha acabado de montar a BPT Educação. Fui lá, e eu me senti minúscula, gente, literalmente, assim, a galera tendo resultado muito, assim, avançado pro meu nível, sabe? Aquele negócio foi meu pai amado. Aí eu fui falar pra ela, gente, não, é porque eu ainda sou pequena, né? Eu falei assim, eu sou pequena, né? Uma galera ali muito, parecia que tava nos luz na minha frente. Aí uma pessoa falou, Letícia, nunca fale que você é pequena, você não é pequena. Você está no seu momento da sua jornada. A galera que está mostrando aqui esses resultados, eles já estão há mais tempo, eles já erraram muito antes de acertar. E então você não é porque você só está no tempo, no seu ritmo, no seu momento da sua jornada. Então, assim, isso serve para vocês também, né? Não queiram se comparar se vocês estão em momentos diferentes da jornada. Queiram, sim, como a Lê falou, se inspirar. Se hoje a Lê está do lado ali de outro designer que já tem muito mais tempo de experiência, já vem com uma outra bagagem, uma outra formação e tal, ela não pode se desmotivar. Ela tem que se inspirar e buscar aprender, né? Para que um dia ela também possa chegar nesse nível, com as características dela, né? Cada um com as suas próprias características, próprias habilidades. Então, sem a gente perder a nossa essência, que é o que nos diferencia dos outros. Então, também isso é bem importante, ele é bem colocado aí. Isso. Mas agora vamos falar sobre exemplos, pessoas reais. Então, Lê, nos conte sobre uns relatos de algumas pessoas no seu time que pecaram por não desenvolver essas soft skills, né? E também ao contrário, pessoas que elas até não eram tão boas assim tecnicamente, mas que ganharam um lugar de destaque justamente por terem essas habilidades. Eu já pequei muito, tá, gente? Exemplo próprio, real oficial aqui, gente, para você.
Eu acho que sou um bom exemplo de alguém que já pecou muito. Eu já até falei para vocês aqui em algumas outras situações que eu achava que para ser boa tributarista tinha que manjar muito bem do tributário. E ponto final, era isso. Né? Então, eu já fui muito de confrontar, tipo, zero resiliência, bater de frente mesmo, brigar, chorar por conta disso, me decepcionar, achar que eu não precisava. Eu já falei isso para quem me segue, mas sempre já me ouviu falar, vou repetir. Eu demorei até entender que, por mais que eu não fosse a principal captadora de clientes do escritório, eu precisava desenvolver essa habilidade. Porque na minha cabeça, eu era assim, eu sou muito boa tecnicamente, então eu só estou aqui executando serviço. Né? Não preciso estar ali relacionando... de mais nada. Não preciso estar ali relacionando com o cliente, pensando em prospecção de cliente, não preciso. Eu estou aqui fazendo meu serviço e está mais do que bom, né? Então, eu já tive... por muitos anos, gente, eu era aquela mentalidade fechada, zero empreendedora, tipo, zero, zero, zero. Então, acho que, assim, o melhor exemplo de alguém que já falhou na questão do desenvolvimento de soft skills foi a Letícia, porque eu demorei, né? Demorei para entender, demorei. Então, meu pai teve que caminhar muito tempo comigo, muitas caminhadas. Não, eu lembro que eu até fui fazer. Eu vi uma live sua que até fiz um Nutelas falando que você estava falando exatamente sobre isso, né? Que foi um ponto até que o próprio Dr. Gilberto foi lá e te aconselhou sobre isso, que você realmente achava que só ali, hard skill, hard skill. Eu achava que era só isso, gente. Era isso aí, era sucesso total. E eu falo, não, já tem lá meu pai ali, né? Tá se relacionando, tá trazendo cliente, para que eu vou precisar? Só que, primeiro, as pessoas não são eternas, né? A gente tem que. Segundo, nunca é bom a gente ficar dependendo de outras pessoas. Aí eu já comentei em outros episódios aqui que eu me achava tão boa tecnicamente até o momento de eu mesma ser convidada a me retirar da sociedade da qual fazia parte. E ficar desesperada, porque como que eu vou sair daqui e vou fazer o que se o que eu sei fazer é a parte técnica, né? Então, eu acho que até por segurança é bom a gente desenvolver essas outras... gente, entendeu? Em todos os sentidos. Porque senão é desesperador. Mas eu tenho outros exemplos, né? Fora o exemplo Letícia Amaral aqui, tem outros exemplos. Teve um integrante da Amaral Yazbek, que alguns anos atrás... Assim, é uma pessoa, pensa no profissional, assim, muito bom, tecnicamente, que aprendia rápido. Começou como, acho que recém-formado, ele entrou no escritório, não tinha tido muita experiência no tributário, não tinha passado por escritório, foi a primeira experiência no escritório, mas se desenvolveu tecnicamente muito bem e muito rápido. Né? Foi buscar curso, foi fazer toda a sua capacitação. E aí, até que a gente falou, olha, você está indo super bem, só que as pessoas da equipe já estão te olhando como um líder. Você tem que começar a desenvolver essa tua habilidade, né, de liderança. Porque é legal ter um líder abaixo dos sócios, porque os sócios estão sempre... Sócio de escritório está sempre envolvido em trocentas coisas, gente. Às vezes a gente não tem tempo de realmente estar ali focado, olhando, acompanhando a equipe e tal, porque a gente tem um monte de coisa para olhar. E sócio normalmente não é a única sociedade. Ali na Amaral Yazbek mesmo, nem eu, nem o Gilberto, nem o Cristiano não temos só Amaral Yazbek como negócio. Né? Então, assim, aí a gente falou para ele, olha, acho que você tem que começar, né, a exercer. Beleza, acatou, começou a querer desenvolver esse espírito da liderança e tal. Só que ele esqueceu, gente, da habilidade da resiliência ou da antifragilidade, né? Porque até essa palavra para mim é nova, né? Então eu não trabalhava tanto. A gente tem que se acostumar, né, a usar essa palavra. Até que um dia ele não conseguiu ter jogo de cintura, porque Gilberto, com as suas diversas ideias, Gilberto, para quem não sabe, é meu pai, meu sócio, majoritário do escritório, fundador. E ele veio com uma ideia mirabolante lá, que depois deu super certo, mas ele movimentou, fez aquele alvoroço no escritório, lançou enigma, desafio para todo mundo e tirou todo mundo da sua concentração no trabalho. Chega quarta-feira à tarde, o Gilberto chega com enigma para a equipe desvendar até o dia seguinte. Ninguém mais se concentrou no trabalho. Todo mundo queria desenvolver, imagina, o sócio majoritário do escritório.
lança um enigma. Ninguém mais tá nem aí para o que tava fazendo. Para tudo e vamos resolver o enigma. Nunca nem vi o trabalho. Aí, o que aconteceu? Essa pessoa da equipe se fechou, tipo, fechou assim, veio, se fechou, ficou brava, foi bater de frente com o Gilberto, porque onde já se viu, tira todo mundo né, dos seus afazeres e tal, e depois você vai vir me cobrar que os prazos têm que estar sendo cumpridos em dia. Ele tinha razão? Tinha, gente. Claro que ele tinha. Assim, ele tinha uma certa razão naquilo que ele estava falando. Ele só não conseguiu exercer a sua habilidade de resiliência, ou de adaptabilidade, de antifragilidade, seja o que for, e foi bater de frente com a pessoa que ele não poderia bater de frente. E você acha que essa pessoa está na equipe até hoje ou não está na equipe até hoje? Ele não está, ele saiu. Então, porque assim, a gente falou, poxa, a gente quer alguém que seja líder, mas a liderança envolve diversas outras questões, né? E aí, a gente teve um outro caso de uma outra pessoa que não era tão boa tecnicamente. Inclusive, gente, às vezes me dava nos nervos, assim, de erros básicos que essa pessoa cometia, tá? Erros básicos, assim, de você ter que falar 500 vezes a mesma coisa para a pessoa. Só que a criatura, pensa naquela criatura que era super humilde, entendia, se esforçava, fazia lá, não, vou montar o cronograma das minhas atividades, vinha, ó, tô fazendo isso, que você fala, poxa, de repente a pessoa tem uma falha ali que, sei lá, às vezes nem todo mundo nasce, né, para ser tão bom tecnicamente. Só que tinha outras habilidades bacanas ali, que de repente poderia inspirar a equipe também. Né? Então, assim, sempre que viam me falar mal dessa pessoa, olha, ele é ruim, ele é fraco, eu falei, tá, gente, eu entendo, só que, ó, vamos dar mais um tempo, porque veja por esse outro lado, essa pessoa também tem isso de qualidade, olha como vai bem nessa questão e tal, no relacionamento interpessoal, na organização das atividades e tal. E aí, enfim, né, foi outra pessoa que não era tão boa tecnicamente, mas tinha essas outras habilidades que acabavam compensando, tá? E, nossa, tem várias pessoas, assim, que eu vejo que ou não já vem sem experiência, sem estar pronto tecnicamente, consegue se desenvolver rápido, tá? Porque consegue unir outras habilidades ali e colocar rápido em prática. Tem algumas pessoas que não têm a parte técnica bem formada, e não tem mesmo, gente. Você vê assim que falta mesmo competência técnica, mas se comunica tão bem, tem um discurso bom, consegue persuadir, consegue encantar o cliente passa a ter confiança naquela pessoa. Então a pessoa se mostra, ela se mostra ter outras habilidades que fazem ser bom a permanência dela no time. E os times não são nem multidisciplinares, mas de pessoas multi-skills, né? Cada um com a sua habilidade. Esses times heterogêneos, e pensando em time, né? Pensando em equipe, é algo que dá muito certo. Porque se fosse todo mundo igual, o negócio ia degringolar. Não dá. Não ia dar certo. Não dá certo todo mundo ser só muito bom tecnicamente. Todo mundo ser só muito bom na parte de prospecção. Não dá, porque daí acaba tendo falhas. Então, quando a gente pensando na nossa formação e pensando na formação do nosso time, a gente precisa ter esse olhar multi, né? Identificar assim, as potencialidades, porque cada pessoa vai ter a sua potencialidade e pedir para a pessoa se aprimorar no que ela não tem também. Agora a gente está em fase ali de avaliação de time, né? Então estamos fazendo as devolutivas, na verdade estamos fazendo as avaliações para depois fazer a devolutiva das pessoas, né? Dar o feedback. E eu levo muito isso em consideração, né? Às vezes a pessoa, poxa, falha um pouquinho aqui, mas naquela é muito boa. E aí, como eu tenho a oportunidade de falar para essa pessoa, olha, vai nessa direção que está indo bem, mas procura se desenvolver melhor aqui. Né? Procura olhar essa parte, tenta se capacitar mais nessa habilidade específica. E nunca é só a parte técnica, né, gente? Claro que se a gente vê que a pessoa precisa aprimorar mais a parte técnica, eu, como líder de equipe, eu vou falar para essa pessoa, olha isso aqui. E seria tão bom, não seria tão bom, é tão bom quando as pessoas têm esse olhar para nós também, né? Que é algo construtivo, que nos aprimora como pessoas. Então,
Bom, enfim, acho que já falei demais, né? Mas são vários relatos mesmo de pessoas. Mas muitas pessoas, né? E também eu acho muito interessante nessa parte de soft skills. Em algumas ocasiões, elas chegam a ser tão importantes quanto as hard skills, né? Em alguns momentos, não que seja mais importante, com certeza um equilíbrio é sempre bom. Eu até lembro dessa mesma Nutella que eu te falei, que eu fiz. Você falou, era uma live com o Dr. Gilberto? Ou era sozinha? Eu não vou lembrar agora, enfim. Você falou uma coisa que eu achei muito, muito interessante. Até hoje tá na minha cabeça. Deixa eu ver se eu vou lembrar certinho. Que era em uma ocasião. Não, acho que foi o Dr. Gilberto que te falou que a partir do momento que você sabe, se você tem outras habilidades, que, por exemplo, você é uma pessoa humilde, esforçada no seu trabalho, que você está disposta a aprender, na questão dos clientes, agora que a gente está falando, eles passam por alto os erros. Eu achei isso Sim, muito ele interessante, me falou porque isso. ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas a partir do momento que você tem muito mais do que só conhecimento técnico, que você cria ali aquela afinidade com o cliente, ele passa por altos erros. Isso é muito incrível, né? Sim, é verdade. Quanto mais a gente se relaciona, e é que eu falei que isso foi um dos grandes pecados que eu cometi, né? A falta de relacionamento com os clientes, de achar que eu fazendo meu trabalho ali no meu cantinho, fechadinho no meu escritório, estaria mais que bom. Só que aí, quando a gente só faz o nosso trabalho e não se relaciona com nossos clientes, a gente erra, o cliente vai lá, vai apontar o dedo Uhum. na falha. Agora, se a gente erra, mas a gente se relaciona, o cliente entende que nós somos seres humanos e que a gente está sujeito a falhas. Né? Então é muito mais fácil de relevar. Isso é uma coisa que eu aprendi com ele mesmo, ele falou isso. Mas então tá, continuando aqui nosso episódio, agora que eu posso dizer que eu mergulhei também com você nesse mundo da tributação, né? Eu consegui observar que tem vários outros players que eles também ensinam a pessoas a serem tributaristas, né? Mas eu nunca ouvi ninguém focar nessas habilidades. E por que isso ocorre, Lê? Pois é, eu também não eu vejo pouquíssima gente, e eu acompanho alguns bons profissionais, alguns grandes tributaristas que formam outros tributaristas, contudo só formam a parte técnica. Por isso que eu acho que eu construí isso para mim, porque eu sempre fui assim, gente. Eu fiz graduação, todas as matérias de tributário na graduação, pós-graduação em tributário, mestrado, tudo, e nunca nenhum professor meu falou que eu tinha que me desenvolver em outras habilidades que não na técnica, para ser muito bom tecnicamente. Ninguém ensina isso, ninguém. Então, assim, as pessoas não ensinam isso. Eu acho porque, sei lá, acho que falta dessa adaptabilidade de trazer a realidade. As pessoas não se colocam. Eu acho que eu aprendi isso muito desenvolvendo, capacitando times, né? Eu tive que contratar e demitir muita gente dentro do escritório ao longo do tempo que eu estou no escritório. Né? E mesmo quando eu estava no escritório em São Paulo, eu também tinha que contratar e demitir pessoas. Então a gente vê cada vez mais que não é só a capacidade técnica que forma o tributarista. Então, assim, aprender a parte técnica é apenas um dos pilares. Agora, você conseguir fazer disso algo que seja de extremo valor para o seu cliente e, além disso, você conseguir manter uma carteira de clientes por anos, vai muito além da questão técnica, vai muito além. Então, eu estava até participando de uma sala, essa sala do Tax Transformation aí lá do Clubhouse, que é uma sala conduzida pela a Mariane, eu não lembro o sobrenome dela, mas ela é, acho que a Head of Tax da KPMG. E que normalmente as Big Four, por estarem sempre, né, os principais clientes das empresas dessas grandes auditorias são clientes multinacionais, então já vem com a mentalidade da Europa, a mentalidade dos Estados Unidos, já vem com a própria coisas que aqui no Brasil não chegaram ainda, né? Então ela, como está vivenciando isso, ela já está falando, olha, cada vez mais a gente precisa mostrar para o tributarista que só o conhecimento técnico não funciona, não é só isso que forma. E eu achei tão legal, porque é uma coisa que a gente já vem falando há tanto tempo, só que para um outro nível de tributário, assim, né? Uma outra realidade, que é a nossa realidade, da nossa equipe, a realidade dos meus alunos, que não é uma realidade multinacional, é uma realidade de pessoas comuns querendo se desenvolver para prestar serviço para 90% das empresas do Brasil que não são multinacionais.
Então, Inclusive, galera, só para informar vocês, foi nessa sala do Clubhouse que a gente estava indo pro escritório e a gente pensou, que tema incrível, precisamos fazer um episódio do podcast sobre esse tema. E foi tá aí. total inspiracional, porque ela até perguntou como que os cursos, as universidades, as graduações, as pós, estão formando esses profissionais. E aí eu tive a oportunidade de falar o trabalho que a gente está fazendo dentro do BPT, o trabalho incrível que se transformou a Maratona de Tributação e Inteligência de Negócio, em que a gente levou isso pela primeira vez, né? Pela primeira vez a gente trouxe essa questão das multi-skills, das várias skills de um tributarista. E esse trabalho que eu estou encabeçando pelo IBPT Educação, de formar o tributarista do futuro, então eu tive a oportunidade de falar isso e com muito orgulho, né? Falo, poxa, a gente está fazendo algo que realmente é algo alinhado ao que se espera de um profissional do futuro que já chegou, né? Esse futuro que já chegou. Então... A gente fala muito esse negócio de futuro, mas é o mais presente do que futuro, né? Porque já está aqui. Já está aqui. Ainda é pouco disseminado e ainda poucas pessoas com essas mentalidades. Então, eu vejo hoje, pensando em formação de times, porque o projeto IBPT Educação, gente, na essência, é um projeto de formação de times, né? É um projeto de formação de pessoas alinhadas às ideias e aos valores do IBPT. Para quê? Para que eu consiga lapidar e atrair os brilhantes que são interessantes para atrair para nosso time interno e para fazer parceiros de negócios em todo o Brasil e para levar a mentalidade IBPT para outras pessoas que não queiram se alinhar ao IBPT, assim, formalmente, mas que queiram transmitir essa ideia para os seus clientes, transmitir essa ideia, porque para mim isso é instrumento de mobilização e de desenvolvimento do país, né? Que eu sempre falo, a parte tributária é altamente estratégica. Então, para mim, esse é um trabalho que eu ainda quero ir muito além com o trabalho do que a gente está fazendo pelo IBPT Educação. Mas é um trabalho de transformação de mentalidade, de transformação de forma de prestar um serviço na área tributária e principalmente de fazer os nossos clientes a entender isso. Né? Então, é algo assim muito, muito além da questão técnica. Vai muito além da questão. Uhum. Olha que interessante aqui, que é MK Haros, não sei falar o user certinho, mas ó, as pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e demitidas pelo comportamento. É bem sobre isso. Exatamente isso. Que foi o que aconteceu com esse colaborador que eu comentei ali, né? Que ele muito bom tecnicamente, mas não tinha inteligência emocional suficiente para poder lidar com uma situação ali. Fugiu da normalidade para ele. Mas, Lê, já que agora a gente estava falando sobre que, infelizmente, universidades, faculdades e qualquer outros cursos técnicos e cursos, eles não estão ensinando, infelizmente, eles não estão ensinando muito e a pessoa ir além do conhecimento técnico tributário, você também é uma professora. A gente não pode negar isso. Você tem vários cursos, você também dá aulas. Então, como é que você conta aqui para os nossos diamantes que estão nos ouvindo e para as pessoas que vão querer, né, ser diamantes ainda, como é que você busca lapidar os seus diamantes nessa questão aí? Bom, eu procuro trabalhar com todas essas habilidades, né, Lê? Então, acho que se eu estou formando tributarista, eu não tenho como deixar de passar pela parte técnica, desenvolver muito bem o tributarista na hard skill. Eu vejo isso como uma obrigação ali de desenvolver. E eu olho muito, muito para o meu time interno, né? Então, eu me espelho no meu time interno, no que eu espero deles, no que eu levo para eles, para formar outras pessoas também, que são os meus alunos. Então, da mesma forma que eu quero que o pessoal da minha equipe interna esteja muito bem preparado tecnicamente, mas, além disso, desenvolva a sua imagem pessoal, a sua própria autoridade, desenvolvimento interno, espírito interno de liderança, de intercomunicação, relacionamento com o cliente, adaptabilidade. Então, todas essas questões que a gente trabalha internamente com o time, a gente também trabalha no âmbito do IBPT Educação. Então, todos os cursos do IBPT Educação estão desenvolvendo essas habilidades. A gente está sempre, seja desde o curso do número 1, que é a formação de tributarista do futuro, até a mentoria,
A gente está trabalhando com todas essas habilidades. E até, Lê, eu queria deixar um convite para o pessoal que não sabe se isso é interessante ou não, mas a gente abriu a possibilidade, vamos divulgar nos próximos dias, a possibilidade das pessoas assinarem a nossa Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, né? A gente tem 3 edições já prontas, estamos indo para a 4ª edição esse ano. E isso virou um projeto que é um projeto de assinatura anual. Então, você pode assinar a maratona, em que você vai ter, sim, vai adquirir hard skill, vai adquirir soft skill muito ligada à questão de inteligência emocional, de marketing, vendas, comunicação, tecnologia, enfim. E pode ver quando quiser, quanto tempo quiser, e vai ter a possibilidade de participar também da nossa maratona, que vai ser, né, a maratona de 2021, que vai ser no final do ano, nos dias 5, 6 e 7 de novembro. Então, ano passado foi bem legal, foi a primeira vez que a gente fez online, você participou. Muitos aqui que acompanham participaram também. E o interessante dessa maratona é que, para quem está participando, os que participam ao vivo, vão ver muitos dos nossos alunos participando, formando essa autoridade, trazendo... O pessoal da casa vai estar lá, gente. Sim, o pessoal da nossa própria casa. O evento ele é formado pelo nosso time interno, somado ao nosso time de alunos diamantes. Então, eu seleciono alguns alunos para trazer também para compartilhar conhecimento, compartilhar cases. Então, é uma forma bem legal de se manter atualizado, seja se você ainda não entrou, seja se você quer ir além, porque a gente consegue mesclar ali conteúdos desde o mais básico até um nível mais avançado. Então, é muito bacana também ter acesso a todo esse material, sabe? É um material muito rico. Olê, e conta para eles que dia que a gente já tem agendado a data, né, da próxima... Já tem, da próxima meeting. Sexta, sábado e domingo, dia 5, 6 e 7 de novembro. Então, em breve... Então, para vocês... Pode falar. Para vocês verem como que a gente realmente se dedica muito nesse evento, o primeiro foi o meu primeiro, na verdade, ano passado, foi o primeiro online. Infelizmente, não tive o privilégio de estar ali pessoalmente, né, no ao vivo, mas enfim, quando a gente fala sobre esse hard skills, o conhecimento técnico, mas também outros conhecimentos fora disso, as soft skills, esse evento é muito bom, tanto que vocês veem, né? Vai acontecer em novembro, e agora estamos em fevereiro, e nós já estamos programando tudo para acontecer esse evento. Então, podem ter certeza que é um baita investimento a assinatura desse evento. E o bom é que uma vez que você assina, você tem acesso aos conteúdos passados, vai ter acesso a presente no evento. Quanto antes assina, mais a gente consegue se programar para mandar o kit, né? Porque ano passado... Gente, tem kit. Aquele kit é o kit. Só eu queria dizer isso para você. Ano passado, muita gente se inscreveu em cima da hora e ficou sem kit, né? Não deu tempo de chegar o kit. Mas a ideia é a gente, esse ano, já começar a anunciar bem cedo, tanto que a gente está em fevereiro, já está falando de um evento de novembro. Mas justamente para isso, para dar tempo da gente se organizar, das pessoas se... Bom preparo, né? É um evento que a gente fala muito de tecnologia, não tem como, a gente fala muito de tecnologia, muito... E é muito bacana, assim, para ver tudo que a gente tem feito, tudo que os nossos alunos também têm feito, e compartilhar vários cases. É um enriquecimento demais, assim, para quem é uma experiência única, né? Para quem participa da nossa maratona. E que é uma maratona, né? Que são diversos desafios e tal, é bem legal. Sim, com certeza. E aqui, ó, vou responder a Carol Navarrete. Sim, infelizmente vai ter que ser online, porque a gente não tem muita certeza sobre as vacinas, né? Então, esse ano vai ser online. Mas queremos que logo, logo dê para fazer o presencial, para a gente poder se encontrar com os nossos diamantes, né? Dar um abraço, conhecer um pouco das histórias de vocês. Mas é aquele negócio, mesmo a gente vai continuar entregando, que nem a gente fala a frase do Érico, né? Nosso 150% do nosso 50%, mesmo sendo online. Quem estava ano passado sabe que foi muito bom. Não, com certeza. E assim, a gente não... Só para vocês entenderem por que a gente não consegue programar um evento presencial, é porque um evento desse tamanho a gente precisa... É como se fosse um casamento, sabe, gente? Quem já casou sabe, tem antecedência.
E não temos como a gente pegar, assim, a gente não teria tempo hábil e ainda se dá alguma coisa que tem que mudar os planos e tal. É muito arriscado se comprometer com um evento desse tamanho, sem a gente ainda ter uma expectativa clara de como vai ser o nosso segundo semestre. Porque tá vindo a segunda cepa, a gente não sabe como que vai se comportar a vacina, então tá ainda tudo muito indefinido para a gente poder realmente correr esse risco de programar um evento presencial e depois, né, ter que mudar a mudança de... Não dá certo, né? E também, tanto que qual que é o objetivo da M-Team, Maratona de Tributação e Negócios? A gente quer que vocês aprendam, a gente quer que vocês estejam lá e consigam aproveitar do conteúdo. E eu tava não era uma live, eu não lembro, mas enfim, uma outra pessoa que também ela trabalha com redes sociais e ela faz encontros anuais também. E ele tava falando que esse desse ano ia ser online, mas ano que vem ia ser presencial. Só que o que ele disse? Que ele só conseguiu achar, no máximo do máximo, lugar para 80 pessoas. 80 pessoas, a gente quer abrir a nossa maratona para muito mais pessoas que isso, né? Então também tem esse motivo. Então, assim, é muito arriscado para a gente poder se comprometer. Esse ano não vai ter como, vai ser online. Mas também o ano passado foi online e foi incrível mesmo assim. Eu até agora, a gente vai ter que pensar mais umas 500 vezes antes de ir no evento presencial de novo. A gente se acostuma com a comodidade do evento online, né? Tá em casa, várias pessoas podem assistir junto. Tem muitas, não precisa pagar passagem, hotel. Então tem essas facilidades aí. Mas eu quero, de qualquer forma, quando a gente puder reunir o time presencial, eu quero principalmente para privilegiar, dar um abraço nos meus alunos, né, gente? Porque é bom online, mas nada melhor do que um abraço. Então, enquanto a gente não puder nada melhor que um presencial, gente. Eu preciso conhecer vocês de perto, a história tem que ser mais do que só uma live, né? Mas então, a gente já está terminando, infelizmente, mais um podcast. E Lê, para finalizar, quais são as suas recomendações para quem já quer começar a desenvolver tanto a hard como a soft skills para ser um tributarista de diamante? Olha, primeira grande recomendação é colar aqui nos conteúdos, né, gente? Eu tô aí, como eu falei, assinar o canal do YouTube, ativar as notificações, acompanhar as redes sociais. Quem tiver oportunidade, segue lá eu tô como Letícia MF Amaral, tá, gente? Não cabia tributarista do futuro, então é meu nome, Letícia MF Amaral. MF é de Mari Fernandes, para quem não sabe, né? Porque Letícia Amaral mesmo tem várias também. Então, Letícia MF Amaral, vocês me acham lá. E a gente está com 3 salas para falar com o pessoal, né? Uma sala de terça, uma sala de quinta e a sala de sexta de manhã, que eu hoje dei o golpe. Hoje não deu? Não, a sala aconteceu, tinha bastante gente, inclusive, mas eu não consegui participar, porque não é uma sala minha, né? É uma sala do Luiz do Tax Group. Eu participo, eu tô junto como moderadora, mas a sala é ele que criou. Então, compartilha, cola aí nos tributaristas, tem muito conteúdo bom. Vem com a gente que é sucesso. Tem muito conteúdo bom nos perfis do IBPT, no perfil do Empresômetro, no perfil da Amaral Yasbeck. A gente está começando a movimentar mais o perfil da Dan, da Deu de Amaral Montenegro Advocacia. Enfim. Sim, da Dan está saindo uns conteúdos muito interessantes. Tem muito conteúdo bom. Disponível gratuito para vocês, tá? Então começa, claro, né? Vai ser uma imersão aí, foca no que cada um tá no seu momento, foca naquilo que é, né, naquelas habilidades que você precisa realmente desenvolver mais. E, gente, eu já deixo aí de novo o convite para vocês conhecerem, né, a Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios. Quanto antes vocês assinarem a recorrência, melhor o investimento de vocês, mais baixo o investimento, e mais vai dar tempo hábil de vocês acompanharem os conteúdos passados, né? Porque já aconteceram, né? Exatamente. E também, Lê, eu queria só abrir rapidinho um momento aqui só para falar, a gente está falando que a gente sempre fala que, eu acho que alguns de vocês já sabem que estão há mais tempo, que nós somos uma casa, né? Temos vários, como a Lei já falou, Amaral Yasbeck, Empresômetro, mas também nós temos o
Instituto Amiga dos Sonhos. Não sei se vocês conhecem, mas é a parte mais projeto social que a gente faz, né, da casa do Grupo Amaral. Gente, é um projeto incrível. Incrível, assim, eu agora tive o prazer de começar a participar, eu escrevo blogs, os blogs da Instituto Amigas dos Sonhos, e lá nós também passamos vários conteúdos bem legais. A gente tem Instagram, Facebook, eu não lembro se tem LinkedIn não, se tem Telegram. Não tem, tem um grupo também? de WhatsApp, mas só para as voluntárias. Mas então sigam a gente lá. É muito, muito legal esse projeto. É realmente mulheres ajudando mulheres. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha. É bem legal. O Instituto Amiga dos Sonhos, bem lembrado pela Lê, é o nosso braço de responsabilidade social. Então, um dos valores do Grupo IBPT é realmente investir em projetos sociais, ter esse braço da responsabilidade social. A gente investe muito no nosso desenvolvimento interno da equipe, né? Então, isso ficou claro aí por tanto nós, na Amaral Iasbeck, como a Empresômetro, que pega também ali o time do IBPT, conseguimos obter o selo das melhores empresas para se trabalhar, que é um selo que é concedido para realmente quem investe no seu time de colaboradores, né? Investe ali em clima organizacional, em desenvolvimento de equipe, em construção de valores. E um desses valores é o Instituto Amiga dos Sonhos, e é o nosso projeto social voltado para mulheres, né, para o empoderamento de mulheres. A ideia é mulheres ajudar outras mulheres em estado de vulnerabilidade, né? Então, nós, mulheres que podemos, né, porque a gente tem uma instrução melhor, temos, de repente, uma condição melhor, podemos ajudar quem não tem. Então, a Lê está com essa missão de escrever os blogs, escreveu 2 blogs sensacionais, né, Lê? Um falando da sororidade, que era até um termo que eu não conhecia, mas você também... É um tema muito interessante, né? A gente às vezes não conhece a palavra, mas a gente vive no dia a dia, né? E lá também vocês vão ver, a gente já fez, a gente não, né? Eu ainda não comecei a participar agora, mas a equipe Amaral, ali, principalmente a dona Jussara, né? Que é a mãe da, não sei se vocês conhecem, a mãe da Letícia Amaral. Já ajudamos várias mulheres a realizar sonhos, realmente. É muito site, incrível. A gente tem o sonhômetro, tá, gente? Se vocês... Verdade, né? A gente... Foi até ontem, né? Até esqueci de falar, agora que eu lembrei. Que o site a gente renovou. Todo o design do site, ele tá muito, muito legal. Então, nós temos um sonhômetro, até hoje foram 396 sonhos realizados de mulheres e alcançamos 8.322 pessoas. Então, a gente vai mantendo ali, né, toda essa estatística dos projetos sociais que são feitos pelo Instituto. Então, mulheres que queiram ajudar outras mulheres e que estejam nos ouvindo, conheçam o Instituto, você pode se voluntariar lá também para ajudar. E são os mais variados sonhos, tá, gente? Normalmente o pessoal realmente vem com sonhos bem singelos, que até são fáceis de realizar, mas que para eles, assim, é algo, assim, inexplicável, né? Às vezes, um kit de manicure para uma mulher que precisa desse kit para poder ter uma colocação profissional já é algo que faz muita diferença na vida dela. É algo que pra gente é uma coisa simples, uma coisa que a gente poderia conseguir, para elas é um sonho, né? Então, a gente que tem a possibilidade de ajudar essas mulheres é incrível, né? Mas então tá, gente. Como nós já falamos, se inscrevam no canal, continuem acompanhando nossas redes sociais, que tem conteúdo novo de... Como é que eu falo? De alto valor agregado? Conteúdos de alto valor agregado todos os dias. Obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. Tanto para você que está aqui nos acompanhando ao vivo, que é toda sexta-feira, 1h, aliás, se você quiser acompanhar. E obrigado também para você que está nas nossas plataformas. Pessoal, obrigada, viu, de coração. Para quem está me vendo ao vivo, excelente fim de semana. Para quem está me ouvindo, espero vocês, assim, encontrá-los numa sexta-feira, às 13 horas, para compartilhar ao vivo. E não deixe de assinar o canal Tributarista do Futuro e acompanhar a gente nas redes sociais. Tá bom? Lelê? Tchau, gente. Obrigada aí. Tchau, tchau. Amamos vocês.